Boa noite, YouTube. Sou o Luiz, do Festas que Curam. Vamos aguardar só um momentinho a entrada aqui da transmissão para o Instagram. Facebook tá ok. Facebook, boa noite, Facebook. Instagram tá pegando? Não. Não tá pegando o que eu digo, tá pegando que não tá rolando, né? Não tô conseguindo clicar no botão. Tá rolando não? Fechar. Ok, só uma paciênciazinha aí. Audiência no YouTube. Hoje nós vamos falar aí. Uma boa. Nem vi, como é que as coisas são perfeitas. Instagram, Paciência. Instagram, ok? ok. Boa noite, Instagram. Boa noite, YouTube. Boa noite, Facebook. Estava falando agora aqui da paciência. Porque já tinha entrado o YouTube, o Instagram estava pegando. E o título que a gente lançou para essa live hoje, Paciência. A ciência da paz. E diz que tem duas coisas que são muito importantes. Uma delas é paciência e a outra é uma boa memória. A segunda é para lembrar da primeira. Então, mais do que falar assim sobre paciência, né, no sentido de eu ficar ali tranquilo, aguardar as coisas, esperar, a chamada, esse tema interessante, é realmente para falar da ciência da paz. E a gente lembrar que quando a gente tem paciência, estamos manifestando, no mínimo treinando a ciência da paz para aguardar. Aguardar o quê? Aguardar o fim do conflito, para a gente poder viver a cultura da paz. Agora, olha o que acontece. É saber se a gente está disposto a isso e preparado para isso. Cada vez mais está mais claro, está sendo melhor lembrado que nós magnetizamos e criamos as coisas que sentimos e pensamos, elas acontecem. Então, assim, todo o conflito que vemos neste mundo, ele é resultado do conflito interno, o conflito na mente. E a gente não tem uma cultura de paz, a gente tem uma cultura de guerra. Assim, a gente ainda tem muita necessidade de sangue e violência, por uma série de motivos. E o lugar mais profundo para mudar é mudar dentro da mente. Agora, assim, a gente está afim de mudar porque uma coisa é o que nós somos, a outra é o que nós pensamos. Então, assim, a gente é o que a gente é. Agora, a gente pensa coisas sobre nós próprios. A gente cria autoconceito, autodefinições e passa a achar que nós somos essas definições, que somos os próprios pensamentos. Então, é difícil, muitas das vezes, pelo menos na prática, talvez não seja difícil, mas a gente vê a dificuldade que tem tido, que tem existido das pessoas, eu, né, todos nós, a maioria de nós, de largarmos de ser cabeça dura, caramba. Porque a pessoa vê o negócio, vê que o negócio está claramente detonado, errado, ela descobre a verdade, ela fala, não, foda-se, vou continuar pensando que eu estava afim de pensar, porque ela já acha que o pensamento
é ela própria. Já sacou, assim, a nossa necessidade de ter as nossas opiniões aceitas? Por quê? É porque, assim, se aceitam a minha opinião, é como se tivessem me aceitado. Quando a gente começa a lembrar a verdade, descobrir as coisas, assim, velho, foda-se o que os outros acham, o que eles pensam. O importante é o que a pessoa é. E principalmente nós próprios, que nós somos, que nós pensamos de nós. Caramba, quanta porcaria, quanta merda a gente já pensou, porque isso, porque aquilo outro, e aquela confusão na cabeça. Tá aí o mundo que entendemos por mundo vivendo aqui, é resultado disso, de uma autopunição profunda. Então, assim, um exemplo disso que eu estou trazendo é em cima do próprio tema, que é a cultura da guerra. Olha que interessante. Só existe guerra porque existe guerreiro. Agora, a pessoa que já fez uma autodefinição de que ela é uma guerreira, e a gente dizer que uma pessoa é guerreiro até ontem era um elogio, né? Ah, você é um guerreiro, é um elogio. Caramba! Então a pessoa já fez uma imagem que é guerreiro. Ela não larga essa imagem mesmo que fique óbvio. Prove-se que, caramba, guerrear o quê, gente? Porque se você acredita que é um guerreiro, todo dia você vai ter uma guerra e você vai magnetizar, você vai ver guerra em tudo. E é isso que vai acontecer. É o resultado do que estamos passando nesse mundo. O conflito interno, que começa. O começo da ilusão, o que se chama, em algumas culturas religiosas, a queda do paraíso, é quando a gente larga a totalidade, vai viver uma vida individual, vai reinventar a vida que já foi inventada, já está lá, já é maravilhosa, é perfeita, e cria essa figura aqui, separada de tudo o que existe, uma individualidade, um eu separado, e toda a ilusão desse mundo, a criação de todo esse mundo aqui, todo esse universo visível, os planetas, galáxias, essa diversidade de coisas, que, nossa, cara, é lindo, né? A diversidade, esse tanto de coisa. Agora, não é a unidade, e não é a verdade, e a origem de todo o conflito interno. A gente se desliga da fonte, quer inventar um novo universo, começa um ciclo de punição incrível. Então, essa desestruturação interna, esse conflito interno, ele vai refletido para o que a gente vê como o externo. Eu e o outro. Eu e o resto. E a pessoa acha que se ela largar o autoconceito de guerreiro, ela vai ser um banana. Caramba! Ao contrário. Quando, assim, ainda óbvio, admito, falo, ainda tem muita guerra em mim, muito conflito, porque eu vejo no meu corpo. As coisas acontecem. Então, assim, os processos inflamatórios que a gente tem no corpo, infecciosos, tudo resultado dessa crença, no conflito, na guerra. Agora, onde isso leva a gente? Caramba. Então, assim, quando eu passei as primeiras camadas, olha o que eu falei, não dissolvi todas não, mas só quando eu descobri, isso para mim foi até tão clara, tão absurdamente clara, que eu comprei imediatamente. E já saiu assim 3.000 quilos das minhas costas, imediatamente. Por quê? Porque guerra é conflito, é oposição. Para que tem que ter algo se opondo à nossa ação? Para que isso? Então, quando você larga a guerra, não é que você deixa de ser um banana, é o contrário. Você começa a ter um poder de realização e ir atrás do que você sente que é verdadeiro, que é importante, muito maior. Que você diminui o número, o nível de problemas, de oposição. Entende isso? Tem uma historinha bem interessante de um senhorzinho que foi tido como mais velho, né, da humanidade. Um repórter foi lá entrevistá-lo,
chegou para ele: "Vem cá, o senhor aí no alto aí dos seus cento e tantos anos aí, o que que o senhor aprendeu? Qual é a grande mensagem?" Ele falou: "O que eu aprendi é que a gente não deve se opor a nada." Aí o repórter falou para ele: "Ué, mas isso é impossível." Ele falou: "É, é impossível." Finalizou ali, na hora. Entende essa história? Então, assim, eu lembro na época que eu fazia, acho que o primeiro grau, que se chama hoje ensino fundamental, né, primeiro grau na época que eu fiz, um professor de história falando que naquela época, já acho que a gente não tinha chegado no ano 2000, né, falou que em 2000, quase 2000 anos de história, contando, né, essa parte aí agora, 2000 anos depois de Cristo, juntava, lembrei, foi no segundo grau, foi no primeiro ano do segundo grau, professor de moral e cívica. Porque nos 2000 anos de história, a gente não tinha 20 anos de paz. Então você pegava um ano, ou 10 dias, 15 dias, um mês, num determinado ano, no outro ano você pegava um dia, aí começava uma guerra em algum outro canto do mundo, aí, enfim, se você somasse todos os dias, em 2000 anos, não dava 20 anos de paz. Considerando aí os estados, né, os povos, tal. Então é uma cultura muito louca, muito doida que a gente vive. Qual é a cultura que a gente tem no colégio? O que que a gente ensina para as crianças? A competir umas com as outras. No colégio, que é onde está formando a base do cidadão que vai para a sociedade, se você colabora, diz que você está colando. Caramba! E aí você chega nas empresas, e o que que é uma empresa? A empresa, teoricamente, ou pelo menos conceitualmente, deveria ser juntar pessoas em torno de um objetivo comum e trabalhar em torno desse objetivo, para atingir o resultado. Mas a pessoa chega na empresa com a cultura de competir e não com a cultura de colaborar, porque a gente não aprendeu isso. Eu, assim, vejo luz, muita luz pela frente, né, e muitas manifestações interessantes. Uma delas, que eu acho muito bacana, minha cunhada, ela tem uma pós-graduação num negócio que só o nome eu acho lindo, jogos cooperativos, que a gente vem de uma cultura da competição, e a competição não tem como ser uma coisa bacana onde alguém se lasca, alguém se fode, alguém perde, alguém fica triste, alguém se dá mal. Só um é bacana, todo o resto lascou-se. Putz, ok, né? É melhor uma competição esportiva do que uma guerra. É um avanço. É um avanço. A gente tem aí o MMA hoje. Ok, melhor o cara lá que quer trocar porrada com o outro, eles trocar os dois lá que estão afim, que treinaram para aquilo, do que ele brigar na rua. É um avanço. É um avanço. Ok, muito bacana. Agora, a gente ainda precisa disso. Ainda precisa disso. Como reflexo da nossa desconexão. Assim, quando eu venho há muitos anos trabalhando, falando, observando essa história, e até recentemente eu acho que eu contava nos dedos de uma mão as pessoas que ouviram sobre essa história de largar o guerreiro e encamparam isso desde o primeiro momento. Hoje eu entendo que era por conta não da racionalidade ou da dificuldade, é essa história do autoconceito. A pessoa já abrir mão do que você pensa. Agora, e se você descobre que o que você pensa não era verdade? Ou até que era uma porcaria. Mas não, eu vou continuar nossa cabeça dura. Entende? E, ok, as pessoas estão abrindo mais, entendendo mais a importância. Agora, olha o que acontece. Se você não está afim de abrir mão
do seu autoconceito de guerreiro, vou te dar uma dica, então, show de bola. Olha o que acontece. O guerreiro, ele é servo de uma causa. Ele luta por uma causa. Se a causa é boa, a fé dele na causa, aquela causa é a melhor causa, quando entrar no conflito, se a causa é boa, ele ganha. Se a causa é peba, perde. Entende? E existe uma causa que é imbatível. Qual é? É a causa de todos. Essa é a causa imperdível. O que meio assim, se você quiser ficar nesse arquétipo, fica. Mas quando você começa a trabalhar, se você quiser usar o termo, né? Se quiser ficar no guerreiro, lutar por todos, você meio que passa a servir a todos. Entende isso? Lembra da frase lá célebre, né, de Jesus? O meu reino não é deste mundo. Reino. Qual é o maior grau que um guerreiro chega? É general. Ou marechal, no caso do Brasil, né? No caso da guerra, tem, mas enfim. O chefe dos guerreiros ali, marechal. Ok. A partir daí, para evoluir, só existe um passo a mais, que é se tornar rei. E rei é o servo de todos, é o servo do seu povo. O que aconteceu na história humana, com toda essa deturpação aí, é que muitos reis não eram reis. Na realidade, eram guerreiros que chegaram ao posto de rei e que, ao invés de servir o povo, se utilizou do povo para continuar fazendo suas próprias guerras. É uma insanidade, uma loucura. Mas, conceitualmente, o rei serve o seu povo. Está trabalhando pelo progresso, pelo bem do seu povo. Considerando que a gente passou aí o avanço das cidades-estados, dos estados nacionais, tal, dos grupos, que os grupos conheciam a si próprios. Hoje a gente vive uma cultura, uma sociedade global. Então, assim, primeira vez que a gente está tendo uma visão aí da humanidade toda, pelo menos nessa história conhecida aqui, de como a gente lembra e tal. Então, quem está no poder está aí para servir todos, porque a informação está aí. Antes a gente não tinha os parâmetros, os pressupostos. Tá me faltando as premissas, né? A gente não tinha as premissas todas. Hoje a gente tem as premissas todas de quem somos, onde estamos, quais são os recursos naturais, as necessidades, os levantamentos estão aí. Você não pode, não, estou aqui brigando aqui com o meu povo e a gente vai contra aqueles caras que chegaram ali, que vieram pegar as nossas coisas, lascar a gente. Não. Você sabe que tudo que você faz impacta o planeta inteiro e todas as pessoas. Então chega de dar uma de João sem braço. Se tem alguém no poder hoje que está olhando para o próprio umbigo, tá já desatualizado, passou, já era, está caindo a cada dia. Então quem está à frente para servir. E o conceito de estar à frente também já mudou. Que hoje é a liderança funcional. Quem está à frente não é quem puxa o carro, é quem fala, opa, peraí, ele está de frente para os comandados, indo e olhando para as pessoas. Se está muito rápido, tem que parar e, calma, tem que olhar para trás, está muito rápido, mas meu foco não é no futuro. O futuro é o grupo. Estou com foco no grupo, cuidando das pessoas. A liderança funcional. O poder de veto, mais a circulação de quem está na função de determinado momento está na coordenação. Isso tudo que eu estou falando aqui é informação demais. Sei que, às vezes, para absorver, é quase que meio que impossível absorver tanta informação de uma vez só. Informação profunda, não é informação rasa. Não tem problema. Vai ouvindo, tá gravado, tá aí no YouTube. Estuda e vai atrás das referências, continua vendo as lives e é algo que está fazendo o download dessa lembrança, dessa clareza, desse conhecimento para o mundo hoje em diversas frentes. Diversas frentes. Está cada vez mais claro entender isso. Cada vez mais cristalino. Então, assim, se quer continuar na guerra,
Escolha a causa de todos. E vou ainda dar mais uma sugestão. Você está precisando ainda do arquétipo da arma, tem outro upgrade, que é o do guardião. Ok, o guardião é uma espécie de guerreiro, ele está lá armado. Agora ele é o guarda, entende? Ele não vai atrás, ele não vai causar, ele não vai lá fazer guerra. Não sai lá do posto dele e vai fazer guerra em outro lugar. É o guardião, ele está ali na porta, guardando algo sagrado, importante. Pelo menos eu te convido, já que você quer guardar, guarde algo que seja interessante, que seja bom, que seja profundo para você mesmo. Agora é aquela história. Tá lá guardando. O que você está guardando? O que a gente guarda, né? Aquele My Precious, o Smiggle, My Precious. Que é onde eu comecei essa conversa hoje. Qual é o pensamento, qual é a concepção conceitual aí que não posso abrir mão? Qual a ilusão desse mundo que eu estou aqui? É que eu sou alguém em específico, que eu tenho um corpo, que eu tenho uma história, uma reputação, uma coisa. Isso tudo se perde, some. Assim, é como lidar com o nosso medo mais profundo. E quando você olha de frente, você fala: caramba, era uma ilusão. Simplesmente não existia. Estava guardando algo que não tem o que ser guardado dentro da unidade, dentro da existência. A existência é única, uma vida compartilhada com todos nós. Então, enfim, mas ok. Precisa do guardião? Eu acredito, assim, ser um upgrade em relação à história do guerreiro, assim como o rei é, certo? Ai, ai. O nosso conflito básico, que gera todos esses, como a gente falou, é a crença de ser alguém específico. Cair na dualidade. Então, se eu sou alguém específico, se eu sou um indivíduo, eu preciso competir com os outros indivíduos, me defender e começa essa celeuma. O que a gente vai concluir, finalizar hoje aqui com uma coisa muito legal, muito bacana, falando de coisas práticas para você vivenciar no seu dia e começar a dissolver o guerreiro dentro de você. Esse arquétipo do guerreiro ele é o mesmo do controlador. Se a gente pegar as respostas de cura, que vem lá da bioenergética, e esse conteúdo ele está disponível aí no site do Festas que Curam. É só entrar lá e bota na busca, ou então procura no menu os conteúdos gratuitos, as respostas de cura. E você vai ver isso. Tem lá os arquétipos, o desconectado, o carente, o terceiro, o controlador, o guerreiro, é o mesmo. Aí o invadido, o rígido. Enfim. Saiba que o seu lado controlador é a mesma egrégora de energia, o mesmo arquétipo, é a mesma estruturação do guerreiro. E tem formas muito bacanas de você começar a perceber isso e dissolver isso em si e no outro e no dia a dia. E depois de um tempo passa a ser uma diversão e uma bênção. A primeira delas, e não é que a primeira, assim, em termos de importância, a primeira que eu estou compartilhando aqui, porque a ordem você pode fazer do jeito que for. A arte de expor ideias ao invés de impor ideias. Uau! Só esse conceito já dá uma mudança assim na gente. Expor ideias ao invés de impor ideias. Tem a ver com o que a gente falou um pouquinho antes, sobre não importa o que as pessoas pensam, importa o que elas são.
Assim como também meio que não importa o que a gente pensa. Porque o tanto de besteira, né, que a gente está acostumado a pensar, imaginou se a gente virasse tudo o que a gente já pensou? A gente foi, virou, imaginou, pensou que virou pelo menos um tanto, nesses altos conceitos, na nossa. Tanto que a gente se autoataca, né? Nossa baixa autoestima e por aí vai, a gente vê os resultados do nosso corpo, nas nossas doenças, e nisso aí que a gente imaginou e deu o nome de morte, e que tudo termina nessa história aí, né, supostamente, nessa linha da imaginação, essa autoagressão. Então, expor ideias, ao invés de impor ideias. E exponha o propósito antes de manipular as pessoas. Como assim, Luiz? Quando você encontrar com alguém, toda vez que nós nos encontramos com alguém, tem um porquê. Muitas das vezes a gente não sabe o porquê. Ele está oculto ali, porque a gente está inconsciente de muitas formas, só vai descobrir depois. E às vezes, né, depois era uma merda, um acidente, uma briga, a gente nem, mas enfim. Mas tem, a maioria das situações são corriqueiras. Quando você estiver com alguém que você não souber o que é, por que está ali, é só aguardar. Aguarda, respira, espera, que você vai descobrir por que você encontrou com aquela pessoa naquele momento. O propósito. Agora, dentro do nosso lado controlador, o que acontece? O controlador, o guerreiro, só tem o mundo dele. As outras pessoas são coadjuvantes na história dele. Entende? Então, uma cena muito comum. A pessoa está num local, aí, né, vai lá e te aborda, aí fala assim: você está indo para o lugar tal? Para o lugar tal? Não sei, né? Como se diz. O que a pessoa quer? Ela está lá com a questão dela. Ela está precisando de ir para o local tal e está querendo uma carona. Então ela já te aborda te inquirindo, te, né, cercando. Você está indo para o local tal? Estou. Você me dá uma carona? Tipo assim, às vezes você nem está afim de dar, mas agora que você já disse que vai, fica apertado, se você não souber lidar com isso. O propósito da pessoa era uma carona, mas ela te aborda te inquirindo, perguntando se você está indo para o local tal. Entende isso? Porque ela está querendo resolver a história dela. Se ela chega, imagina que esse ela é você, se é você nessa condição de estar precisando, você chega para alguém, em vez de você está indo para o lugar tal, você chega já declara o seu propósito. Falou, eu estou precisando de uma carona para o lugar tal. Você tem como me ajudar? Porque você deixa a pessoa confortável. Porque mesmo que ela esteja indo para lá, pode não querer, sei lá, ela está com a paquera, uma outra coisa, seja lá o que for. Não tome como pessoal, né? A rejeição. Alguma história dela. Ela fala, bom, posso te levar. E outra, quando você declara o propósito, você também abre a oportunidade para vir soluções de onde você nem imaginava, nem esperava. Porque quando você aborda para onde você está indo, a primeira reação é a pessoa, opa, pode ser essa. Né? E muitas das vezes é internamente, até que ela nem perceba. Agora, se você fala, estou precisando da carona. Na hora que declara o propósito, você começa a trabalhar com ela, junto do propósito dela. Você fala, uai, não sei, eu acho que conheço fulano, ele mora para lá. Ele te traz uma solução. Que se a conversa acabar, se ele está indo para o lugar tal, não, aí já vai atrás de outro. E de repente perdeu a oportunidade de uma pessoa se envolver e ajudar você a história ali. Uma pergunta aí? Diga lá. A Teca. Teca. Ela está falando que eu sou a Teca, a minha filha desenvolveu diabetes do tipo 1 e ela tem 5 anos. Eu sempre carreguei muita mágoa do meu pai e ela tem uma paixão por ele. Você acha que essa doçura, o que você acha dessa doçura que ela carrega no sangue? Eu tinha rancor do meu pai, então ela fez essa doçura toda que a minha filha leva, talvez seja por conta disso? Teca. Pode ser. A gente não pode afirmar. O que a gente sabe
é que cada vez mais a relação dessas coisas todas. Falei um pouco mais cedo, né? A relação dos pensamentos. Não há dúvida nenhuma que a sua mágoa, em relação aí ao pai, com certeza influi diretamente na sua filha. Porque as crianças, elas não fazem o que a gente fala para elas fazerem. Elas fazem o que a gente faz. Elas aprendem com a gente. Então, se a gente está magoado, tá, né? Vamos descrever um caso, eu estou brigada. A gente está falando da guerra, né? Eu estou brigada, pai. É o que a gente mais vê, as brigas nas famílias. E a filha é apaixonada pelo pai. É uma lei da constelação. Trabalho, né, com constelação familiar também. Se alguém está excluído do grupo, o sistema vai incluir de volta de alguma forma. Então, assim, é óbvio que a gente curar a mágoa dentro da gente, a gente trazer a paz, que é justamente sobre o que estamos falando, vai curar a todos nós. Agora, aí tem algo profundo, porque os filhos, né, eles têm, assim, o potencial, ou a forma como lida com eles, de superar a nós próprios, as nossas dificuldades, porque muitas vezes a gente é capaz de fazer pelo filho o que a gente não faria por nós mesmos, superar. E lembrar o seguinte, a criança, por menor que seja, assim, não é um inocente. Ela já veio nesse mundo, já tem uma mente prévia. Então ela já magnetizou para vir sua filha nessa história ligada com o vô, já magnetizou esse desafio para si. Agora, independente de quem fez, quem criou, quem gerou, vamos resolver, gente. Vamos resolver essa história. Vamos largar a cultura da guerra, porque ela redunda, dentre outras coisas, nisso. Nisso o quê? A briga dentro das famílias. Uau, né? É óbvio, a gente vai brigar que a gente convive mais. Uma pessoa que eu nunca vi, vou ter raiva de uma pessoa que eu nunca vi, um conflito com uma pessoa que eu nunca cruzei. Agora, vou brigar com a pessoa que eu vi. Só que a pessoa que eu vi, que eu convivo, o conflito que eu tenho com ela é resultado do meu conflito interno. Então, para a Teca aí, a dica, né, ou sugestão final, aprenda sobre alfabetização emocional, trabalhar com as próprias emoções. Baixa aí no site do Festas que Curam, da Vivência em Cura, o manual de EFT, que é acupuntura emocional sem agulhas. Aprenda a lidar com as suas próprias emoções, que é talvez assim um legado, um dos mais importantes, se não for o mais importante, mas com certeza um dos mais importantes, você pode passar para sua filha. Aprender a lidar com as próprias emoções. Ok? Ai, ai. Tava falando de expor o propósito, né? Acho que concluiu. Outra coisa para dissolver o nosso controlador, nosso guerreiro. Valorizar o já feito. Porque assim, o guerreiro, o controlador, ele vive no futuro. E ele não consegue valorizar o que já está feito. Então, imagina a seguinte situação, que é bem corriqueira, bem comum. Você tem um projeto aí, você é um empresário, ou você está fazendo uma festa, se você não é empresário, para ficar mais fácil para visualizar, um projeto que você né, empreendeu. Uma festa, por exemplo, você montou uma festa, um stand de alguma coisa, uma exposição no colégio, sei lá o que for. Todo mundo, com certeza, já passou por uma situação dessa natureza. Fez um evento para ser mostrado, para algo acontecer. Você está lá, trabalhou pra caramba, para tudo aquilo ali, mas de repente chega um amigo seu. Se esse amigo é desse perfil controlador, guerreiro, ele vai direto no que está ruim, no que precisa melhorar, no que não está bom. Mas aquilo ali, aquele cartaz ali, não sei o quê, aquilo ali tá rasgado. Mas aquela escada ali, muitas das vezes,
Uma pessoa que gosta de você e que quer ajudar. E está dando uma ideia, uma opinião para melhorar. Agora, ele não tem capacidade de ver tanto de trabalho que já tem ali. Ele vai logo no que está faltando. E muitas vezes essa pessoa somos nós próprios. Então, para dissolver o guerreiro, o controlador, aprenda a valorizar o que já está bom, o que já foi feito, todo o trabalho que está bacana, ao invés de chegar ali, isso aqui tá ruim, isso aqui tá uma porcaria. Respira fundo, fala, caramba, quanto serviço, quanta coisa aqui, parabéns, né? Porque para fazer as coisas acontecerem, muitas das vezes é bem desafiador. Então, você conseguir enxergar a força no já realizado ajuda a dissolver a guerra também, trazer a paz. Tirar os pensamentos de tempo. O que quer dizer isso? É a desidentificação dos pensamentos. Tem uma forma bem legal de fazer isso, que é você dar um delay, um gap entre o pensar e o executar. Então, a gente é escravo da mente, né? Muitas das vezes, ou quase todas. Por exemplo, a pessoa senta ali para meditar. Não, vou meditar, porque meditar é legal, vou dizer, não sei o quê, senta lá. Na hora que ela faz lá a posiçãozinha dela de lótus, porque aprendeu que é assim, sei lá, aí ela fica ali 30 segundos. Não, vou acender o incenso. Aí levanta, vai lá, acende o incenso. Aí senta de novo. Não, mas a janela está aberta, tá barulho. Aí vai lá, fecha a janela. Aí senta de novo. Não, mas eu tô precisando de uma almofada. Aí senta. Passou 15, 20 minutos, ela só atendendo demanda. Escravo da mente. Passa um pensamento, segue. Passa outro, segue. Passa outro, segue. Então começa a dar um delay entre as ideias brilhantes, os insights e a realização. Então, por exemplo, estou com uma situação aí com o meu chefe. Tem que fazer isso aqui, passar esse e-mail. Terminou de escrever o e-mail, vai dar um enviar? Salva. Vai lá, bebe um café, volta. Quando for uma situação difícil, uma situação conflitante, por exemplo, escrever um e-mail, ao invés de mandar, se for possível, se a situação permitir, vai dormir. Como é bom esperar o outro dia. E no outro dia de manhã chega, lê, não, aquilo era só questão da emoção, do momento, na hora, viagem, deleta o e-mail. Ou muitas vezes tira um parágrafo, uma palavra, melhora algo que ainda estava envolvido de emoção, dá um negócio mais enxuto, mais objetivo. Então, um delay entre o pensamento e a execução só ajuda a tirar os pensamentos de tempo, a força que eles têm sobre nós e a diminuição de sermos potencialmente, né, escravos da mente. Isso é bem legal. Abrir a inteiração para o outro. Outra dica para dissolver. Como é que é isso? Lembra que eu falei que o guerreiro, os outros são só coadjuvantes na história dele. Então, a pessoa que está sempre muito cheia de coisas para fazer, é muito comum um guerreiro aquela situação, a pessoa liga para você e fala, fulano, tô passando aí, você pode descer para pegar não sei o que, ele tá passando de carro, aí já liga para você, fala que desce aqui, pega não sei o que no carro. Consegue nem chegar na sua casa, parar, subir para te entregar algo, tá frito, girando, fazendo coisa pra caramba, entende? Então, lança as pessoas tudo como coadjuvantes. Então, isso é fácil da gente treinar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Então, por exemplo, com seu filho, com sua filha, marido, mulher, você tem algo para falar, para resolver? Você ligou, não sei o que, tem isso, tem aquilo, assim, assado. Ok, você ligou por aquela demanda. Saciou a sua demanda, passou a ansiedade? Antes de desligar e falar, ei, então tchau. Vem cá, tem alguma coisa que você quer dizer para mim? Assim, eu trouxe algo daqui para ir. Entreguei o meu pacote. Entreguei minha história e botei aí. Mas fiz. E você, tem algo daí para cá? Respira, né? Só isso quer me dizer algo? Eu queria te falar isso. Você tem algo para me dizer? Tenho. Não, não tenho. Ok. Abra esse espaço. Dê esse espaço. Entende isso? Isso é joia, é profundo.
Para finalizar, um exercício que eu adoro. Eu chamo de carona passiva. O nosso controlador é tão engraçado. Você vê que a pessoa ela quer controlar até quando ela está no banco do passageiro. Não é ela que está dirigindo. Você está dirigindo, ela está ali no passageiro. Mas está dirigindo, ela fala: vira aqui, entra ali. Fala, cara, estaciona aqui, estaciona acolá. Fala, caramba, um que está dirigindo, o outro que está do lado querendo controlar isso. E esse outro, muitas vezes, somos nós, né? Então, quando eu comecei a fazer esse exercício, passei em várias situações interessantíssimas. Que né, a gente tem um condicionamento de querer falar. E rolou já várias vezes de eu ver que a pessoa vai passar a entrada, né? Vai passar direto pelo caminho que a gente estava pretendendo e fica calado. Estou vendo o que vai acontecer, deixa acontecer. A pessoa fala: você não viu, não? Eu falo: vi, mas ok, né? Não sei o que, é que esse outro caminho tem aqui pra gente. A gente vai dar uma volta maior, o que, é que a gente vai ver, o que, é que a gente vai aprender. Mesmo porque muitas das vezes tem acidente que acontece por causa disso, né? A pessoa vira aqui, fala em cima da hora, assim, ele vira em cima da hora, as cabeças fritas atraindo esses acidentes, essa impaciência, essa loucura toda que a gente vê por aí. Então, assim, a paz, ciência. A ciência da paz. Que a gente está precisando profundamente nesse mundo. O mundo está precisando de você mesmo, não é dessa ideia sobre você, da essência, lá fundo, resgatar o que a gente é profundamente. E no que a gente é profundamente não tem conflito algum. Eu sou aqui ainda meio doido, meio cheio de conflito na minha cabeça. Você vê, às vezes eu tô falando aqui rápido, blá, 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 tem reflexo disso, óbvio. Agora, assim, as amostras grátis do paraíso que eu já tive, da ausência de conflito, uau, não tem preço. A nossa essência, a nossa verdade. Estamos aqui para isso. E se você viu essa live, esse vídeo, está vendo a retrospectiva, a gravação aí, se isso está te interessando, se a ideia bateu, é isso mesmo. Gratidão, vamos em frente, assina aí nosso canal, curta, compartilha. Namastê. Vamos aguardar só um momentinho a entrada aqui.